Salve, salve família, professora Paula Aparecida na área e hoje a gente vai iniciar uma série que é a vida real na escola pública. E o episódio de estreia é meio tenso, é meio triste, é sobre violência e sobre o dia que eu levei um soco de um aluno. Vamos lá então? Antes de eu contar essa história, eu quero pedir para você um favor rápido. Se inscreve no canal. Isso é muito importante para essa ideia viralizar por aí. E a gente sabe que a realidade da escola pública é ignorada. Todo mundo fala que educação é importante, que escola pública é importante, mas a voz dos educadores, o dia a dia de estar lá no chão da sala de aula, tudo isso ninguém liga, mas aqui nesse canal a gente liga sim, então ajuda a essa ideia se disseminar, curte, comenta, interage, quanto mais você fazer isso, melhor o YouTube vai distribuir esse vídeo. Bora lá então? Vou contar essa história, né? É uma história de um menino chamado João. Essa história aconteceu lá em 2015. Eu dava aula numa escola que era a escola mais mal falada da periferia aqui da Zona Norte aqui de São Paulo. Tinha até um nome assim que eu não vou contar porque é ruim, né? Deixar a escola estigmatizada. Tinha um apelido para tirar sarro dessa escola, né? Com todo tipo de violência, de situação, de entrada da polícia, de tráfico, até de estupro e outras coisas que eu vou evitar falar aqui para não ser um gatilho para quem tá ouvindo. Bom, nessa escola estudava o João na 6ª série, né? No 7º ano, nessa mudança aí curricular que teve bastante tempo. E o João era um menino de 12 anos, um menino gordo, um menino negro, um menino pobre, um menino gay e analfabeto. Isso mesmo, ele juntava várias situações de opressão e era filho de traficante também. Depois eu soube que a mãe dele veio dizer isso pra gente numa reunião. Bom, o João, ele tinha estudado numa escola colada com a minha, quando ele era, né, lá no ensino fundamental 1, ele veio pra escola já com uma fama de bater em professor, de bater em aluno, de brigar, de não fazer nada, né, de ser o escarcéu. E ele foi pra essa escola. Quando eu fui dar aula pra ele, a coordenadora veio me procurar e disse que ele era muito violento. Ela mesma, depois, ao longo do ano, ele também bateu nela, saiu correndo, deu um soco, era uma situação muito tensa, né? O que eu fui fazer? Eu tenho que dar aula para o João, então eu vou conversar com o João, vou entender o que está acontecendo, ele é uma criança, né? Quero ali ter boas relações, não quero ninguém sendo meu inimigo dentro da sala de aula, por favor. Então, todo dia eu conversava com o João, eu perguntava para ele da vida dele, e aí eu passei a perceber que ele era muito... desculpa, eu preciso avisar que João é um nome fake. O nome dele não é João, eu tô dando esse nome justamente para evitar, né, que ele seja reconhecido. Bom, aí eu comecei a perceber que o João era muito inteligente. Ele organizava a sala, era a liderança mesmo dos alunos, e não só com ameaça física, mas na conversa mesmo. E que ele me ajudava quando eu queria que a sala ficasse em silêncio para eu conseguir dar aula, ele era tipo um ativo nesse lugar. O que eu percebi também? Que ele tinha uma ótima memória oral. Isso é típico de crianças que são, de pessoas, né, que não são alfabetizadas. Elas prestam muito atenção no que você fala. Então eu li uma história, uma notícia de jornal, qualquer texto que a gente fosse trabalhar na sala, eu chegava e perguntava, quem são os personagens, o que está acontecendo aqui, o que vocês acham desse assunto? E ele sempre era o primeiro a responder. Mas quando eu ia para o exercício escrito, aí ele ficava com medo, eu ficava ansioso, às vezes falava, deixa eu beber água, e saía fora e fugia da aula. Eu comecei a também criar estratégias de estar junto com ele, só que isso não era tão suficiente, porque eu tinha pelo menos mais 10 alunos no mesmo problema de alfabetização que ele. Eu não conseguia dar atenção para todo mundo, uma sala de 35, 40 crianças, uma escola cheia de violência, tudo isso era muito complicado, né? Aí eu às vezes deixava ele com um ótimo, sabe, aquele excelente aluno para eles conversarem e o outro aluno só passar por escrito. Tudo bem, essa era a minha relação com ele. Eu fazia um projeto que chamava Diário de Leitura. Uma vez por semana a gente ia na sala de leitura, eles liam um texto, um livro, né, que eles escolhiam por 30 minutos e 5 minutos finais, os 10 minutos finais eu criava uma pergunta, tema,
para eles relacionarem aquele texto com a vida. Por exemplo, relacione esse livro com alguém da sua família, explique o que tem de parecido, o que tem de diferente, relacione essa história ou esse personagem, a parte que você leu hoje, com uma música. Então, cada dia era uma pergunta diferente para que eles pudessem relacionar o livro com alguma outra coisa da realidade deles, né? Estimular a leitura crítica. Nas primeiras aulas, o João até que foi, de repente ele falava que ia beber água no banheiro e ele começou a não aparecer mais nessa aula. Toda vez que ele sabia que era aula de leitura, ele fugia. Eu cheguei nele, cheguei junto e falei, João, por que você não vem na aula? Ele falou, não, professora, porque eu vou atrapalhar a sua aula. Eu não vou conseguir ficar quieto, eu não sei ler, eu não vou me sentir à vontade, eu vou atrapalhar, a senhora vai brigar comigo, então eu vou embora, eu prefiro não estar na sua aula. Trouxe ele de volta, tentei arrumar livros, assim, que fossem bem simples, quase de bebê, de criança bem pequena, mas nem assim ele curtiu, porque ele percebia que aquele livro não era pra ele, então ele ia embora da minha sala. Bom, vou contar mais uma coisa que o João fez antes de você saber o que aconteceu. Já percebeu que foi o João que me deu um soco, e aí você vai entender quando, como isso aconteceu. Logo antes, acho que uns dias antes desse fatídico soco que ele me deu, ele veio correndo junto com uma amiguinha que ele deixou sentada de canto, veio falar com a diretora e a mediadora. A diretora já nem quis escutar, falou, você aqui de novo, o que você fez? Tá com a bola no ar, deve ter brigado com alguém, né? Finalmente ele conseguiu dizer que aquela amiguinha que estava sentada chorando, na verdade tinha sofrido uma tentativa de abuso sexual por outros meninos da sala. Eles abaixaram a calça dela juntos, uns 5 meninos pegaram ela na escada e começaram a passar a mão nos órgãos sexuais dela. E ele tinha percebido alguma movimentação, foi procurar ela, viu na escada, tinham avisado ele bateu em todos os meninos que estavam fazendo isso e trouxe a menina pra gente cuidar e falou, faz alguma coisa com esses moleques. Bom, a gente conseguiu ouvir ele, depois eu conto sobre como os alunos lidaram com essa história, né, de tentativa de abuso. Isso é uma história que dá pano pra manga. Ele foi o herói daquela situação, isso deixou todo mundo assim meio desconcertado, sabe? Tava acostumada com o Joãozinho vilão, de repente ele salva a amiguinha, foi bem interessante. O dia do soco foi o dia que a coordenadora e a diretora tinham chamado a mãe do aluno pra escola, né? Pra falar na última treta, que ele havia socado lá a coordenadora e etc e tal. Me chamaram, falaram, vem aqui que a mãe de fulano tá aqui. Não chamei ela, pra mim tá tudo bem. Não, vem aqui. Tá bom, vou conversar com ela. E aí, a primeira coisa que elas falaram, fala aí do João. Eu falei, olha, o João, ele é um menino, e ele é um menino que ele é muito inteligente, só que ele não sabe ler e escrever. Então, quando eu leio uma história, ele entende, ele é participativo, ele é liderança da sala, comecei a falar todas as características positivas do João, porque eu aprendi que primeiro, teoricamente, você fala as características positivas do aluno, depois você fala os problemas, aí você consegue entender ele como um todo e buscar uma melhor solução para aquela criança, para aquele adolescente. Quando eu terminei de falar, todo mundo arregalou o olho para mim, assim, como se eu estivesse doida. Ela tá falando o quê desse menino? E aí a vice-diretora me ignorou e começou a falar tudo que ele tinha feito, que ele isso, que ele aquilo, que ele batia em todo mundo, que ele era terrível, que ele não prestava atenção em nada, que ele não participava da aula, que ele era descompromissado, que ele era violento, que a escola não aguentava mais, que os professores não queriam mais aula pra ele, que os amiguinhos isso e aquilo, que o pai de aluno reclamava. Bomba de questões. Como a mãe dele respondeu? Respondeu xingando o menino, empurrando ele, quase batendo nele mesmo fisicamente, sim, falando que ia devolver ele, que era pra levar ele pra ser mesmo pro conselho tutelar, pra FEBEM, pra prender, pra onde for, que ele era ingrato, infeliz, imprestável, que não servia pra nada, que era igual o pai, um traficante escroto, que ela tinha se arrependido de ter esse menino. Começou assim a humilhar a criança. O que aconteceu com o menino? Ele começou a chorar e entrar pra dentro. E eu olhei aquilo, eu falei, gente, o que isso tá acontecendo com o menino, meu? Eu fiquei com dó do menino. Como assim escutar isso da mãe dele? Que ela devia não ter parido, ele devia abortado ele, entrega ele pra FEBEM. Imagina como essa criança se sentia. Aí eu fui lá e coloquei a mão aqui, falei, vou colocar a mão nele, vou dar um abraço. E eu já tinha dado vários abraços nele, ele gostava de me abraçar, então eu achei que eu podia ajudar, né? Aí eu coloco a mão aqui nele e ele vai, paf, mete um soco no meu braço. Um soco que ficou doendo, ficou roxo, ficou dolorido. Não consegui levantar o braço direito durante um tempo. A mãe dele, na verdade, nessa hora tava lá fora, já tinha quase meio indo embora, né? E ele ainda ficou lá. Então quem viu foi só a coordenadora. E aí ela contou pra vice-diretora, contou na sala de professores, todo mundo, o João, que absurdo, não sei o quê. Vamos colocar mais isso lá na ficha dele. Sim, porque existe esse negócio de uma ficha, existe
um programa aí do Estado que você coloca todas as irregularidades, as punições que o aluno tomou. Aí falaram que eu tinha que colocar na ficha, porque ia ficar mais fácil expulsar ele, isso, aquilo. Aí eu falei assim, galera, não. E eles falaram isso, inclusive disseram, tá vendo? Até na Paula ele bate. Por que até na Paula? Porque eu já era conhecida como a professora Helena, bozinha, que dá abraço em aluno, que não leva eles pra direção, que troca uma ideia. Nessa época ainda não dava meditação pra eles não, mas já tava no processo, no ano seguinte, inclusive, eu já ia começar a fazer minhas experiências. Bom, aí eu falei, não vou fazer isso, gente. O menino não bateu em mim. Não era em mim que ele queria bater, entende? Não era a mim que ele estava desrespeitando ou expressando violência. Ele estava num momento de muita tensão e eu achando que um toque meu ia ajudar, mas o toque meu liberou essa energia presa nele, esse ódio, e ele deu esse ódio, que é ódio contra o sistema, ódio contra a escola, contra a própria família, ele deu em mim em forma de soco, por isso que doeu tanto. Eu não vou fazer isso com o menino já tá ferrado já. Uma galera ficou meio puta comigo, né, que absurdo eu fazer uma coisa dessa, mas foi isso. E com o tempo depois, o João voltou a aparecer, né, na minha aula, porque ele ficou um tempo sumido. E ele voltou, sim, ele ia pra escola, mas ele não olhava pra mim. Eu acho que ele tava triste com o que ele tinha feito, né. E aí eu encontrei, teve um dia que eu peguei ele no corredor e falei, por que você não vai mais na minha aula? Ah, não, professora, eu tô meio assim, não sei o que. Eu falei, não, vem aqui. Conversei com ele, dei um abraço nele, falei que eu gostava muito dele, que eu entendia que aquele dia ele tinha ficado bravo com todo mundo, que o soco não era pra mim, pra ele ficar tranquilo que ele podia ir na minha aula. Eu continuei a dar aula pro João, mas depois que eu saí dessa escola, que foi no seguinte, eu nunca mais soube dele. E o João é uma expressão da barbárie, né, da educação pública no Brasil, no que as elites querem fazer e fazem com as nossas crianças, que não permitem que a gente tenha estrutura para ajudar esses alunos, para garantir que eles estejam alfabetizados, né, porque eles tenham afeto, condição mental e emocional de estar naquela escola. Uma criança de 11, 12 anos, um menino preto, pobre, analfabeto, gay, sendo humilhado, e não conseguindo se expressar, expressando pela violência a sua revolta contra o mundo. Esse projeto Escola de Paz e Liberdade, que eu idealizei, ele é um resultado disso, de ver isso na escola pública, que a gente precisa de uma educação que restaure as relações ao invés de ser focada na punição do aluno, que a gente precisa criar esse ambiente de participação comunitária da família para reduzir essa violência que tem no cotidiano da escola pública, infelizmente ela tem. Bom, esse é um espaço para isso, para relatos da verdade da nossa escola pública. Peço para você que está aí, se inscreva no canal, curta e especialmente mande seus relatos, comente por aqui, mande os seus relatos, se você ainda inclusive quiser fazer parte, quiser gravar um vídeo, porque a nossa realidade enquanto operários da educação precisa ser viralizada por aí. As pessoas precisam entender o que é a violência na escola pública e por que ela acontece. Beijos de amor e de luz, porque a gente precisa de muito amor e muita luz para garantir que essa próxima geração que a gente está criando nas escolas seja a geração que vai acabar com toda a violência e opressão desse planeta. A vida é linda, as crianças também, e lutemos para que elas possam usufruir dessa vida, ok? Beijos e bora lá, comenta aqui, fala com a gente, segue o canal, tamo junto.